Com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu abri suas Bíblias, os Salmos de número 46, versículo 1. Salmos de número 46, versículo 1. Quando os irmãos procuram, eu quero estar mais uma vez sendo agradecido ao meu Jesus por mais uma vez me trazer nesta casa de oração e rever meus amados irmãos, essa família ao qual eu pertenço também. Quero ser agradecido a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, pastor Haroldo Yamamoto, sua esposa Raquel, missionária Raquel, seus filhos Lucas e Josué, e também ao nosso pastor vice-presidente, somando também ao nosso pastor Edevaldo Militão Machado, missionária Silvânia, seus filhos Dâmaris e Caleb, ao co-pastor desta igreja também, o presbítero Elmer, missionária Adriana, seus filhos. Quero ser agradecido a todos os irmãos que aqui se encontram. Somos uma família de Deus. E aproveitando esta oportunidade dos agradecimentos, quero trazer a saudação dos meus amados irmãos dali da congregação de Mishima. Os irmãos recebem? Amém. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Os irmãos podem se assentarem, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu confesso, irmãos, que eu estou mais alimentado do que eu tenho para dar para os irmãos, de tanto alimento saudável, de tanto alimento puro que eu recebi já neste culto. Muito feliz. Mas vamos aqui compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E nós vemos a publicação, né? A nossa irmã Sandra divulgou culto com os jovens, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por quê? Porque Deus está sempre pronto para nos ajudar. Deus está sempre com a sua mão estendida para aqueles que o buscam. E Ele está sempre disponível. Então, como disse muitas palavras aqui, tudo vai depender de você. De você abrir o seu coração. Hoje é um dia aceitável de buscar a ajuda de Deus. E Ele quer nos ajudar. E hoje é o dia aceitável de salvação. Aleluia. Mas olhando para esta palavra, e ela começou a falar ao meu coração, porque Deus é o nosso refúgio. O refúgio é onde nós se escondemos, é onde que nós corremos para uns braços fortes, porque Ele é fortaleza. A fortaleza do Senhor é o único Deus que tem os atributos divinos, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então é por isso que Ele é fortaleza. Ele tem toda a força, e não tem nada que Ele não possa fazer por nós, porque tudo está no sustento das suas mãos. Ele controla tudo. Aleluia. Ele controla tudo e todo o poder está nas suas mãos. E esse Deus que nós servimos, irmãos, esse Deus poderoso, aonde nós encontramos o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Me voltei mais para o final do versículo, porque o dia da angústia, ele é um dia que ele vem para todos nós. O dia da aflição é
a própria Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então essas angústias que a nossa alma se encontra nesse sentimento de tristeza, e como nós temos ouvido algumas ministrações, que nós somos inconstantes. Um dia estamos alegres, outro dia estamos tristes. Um dia estamos no monte, outro dia estamos no vale. Mas por que essa inconstância que está em nós? É porque o ser humano, ele está com uma mancha do pecado dentro dele. E nós vemos aqui que eu vejo que ele está falando também neste Salmos que de montanhas, de mares, mas eu não me atentei para isso. Aonde que está as montanhas se lançando aos mares, os montes tremendo? Eu não me atentei para isso, porque a nossa segurança está no Senhor. Tem que estar no Senhor. Mas a nossa natureza é assim, aflita. Como foi falado de várias formas aqui, nós andamos muito ansiosos. E essa palavra, ansiedade, no grego, que quer dizer morinal, mori quer dizer mente, nau é dividida. Então o cristão ele não pode estar ansioso, porque senão a sua mente fica dividida. E aí é que vem as diferenças daquilo que nós estamos esperando e não acontece. Porque nós cocheamos em dois pensamentos constantemente. E não é bom que seja assim. Mas é a natureza. E como lidar com isso? Foi por aí que eu comecei a caminhar nesta palavra e deixando esta palavra falar ao meu coração, porque o Senhor me deu esta oportunidade, não foi em vão, porque Ele já está tratando aqui e Ele está permitindo eu compartilhar com os irmãos, e Ele está tratando de algo muito sério dentro de nós, é a nossa segurança. E por que esta angústia? Por que esse desequilíbrio? Então o Senhor me levou a outros textos, e Mateus capítulo 6, versículo 33 nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu vejo nessa palavra, por causa dessa inconstância, dessa aflição, eu vejo que a nossa alma ela está abalada. E o versículo que eu fui para Mateus 6,33, eu vejo o reino, buscar primeiro o reino de Deus, coisas celestes, coisas do alto, e a sua justiça, eu vejo balança. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo coisas materiais, coisas terrenas. Então, no meio vamos colocar a justiça de Deus, porque Ele é juízo. Mas vamos colocar o nosso boneco de barro que está inconstante e está desequilibrado. Tem várias ilustrações que eu uso da minha vida, quando eu tinha de 9 aproximadamente até os 11 anos. Gostava muito de ir em circo, mas não tinha dinheiro para pagar a entrada. Ainda que era um circo de lona de pano, de artistas que estavam iniciando as suas carreiras profissionais, mas que arriscavam a sua vida. E eu gostava muito, eu entrava para vender pipoca, alguns guarda-chuvinha que se fazia de várias coisas tinha, mas ficava tão distraído olhando o que estava acontecendo que esquecia de vender, e tinha que vender. E um dos momentos que eu mais me prendia naquele espetáculo daquele circo era um momento que se chamava
Eu nunca falei dessas coisas, eu espero que a minha esposa entenda, porque eu era uma criança ainda. Mas na hora da Sandrinha, a trapezista, uma menina jovem também, o meu coração disparava, porque aquela menina, ela cruzava de um arame ao outro, equilibrando, e ia e voltava, e fazia outras, mas o equilíbrio dela, sem nada de segurança, aquilo me parava. Mas por que eu estou trazendo essa reflexão para os irmãos de uma coisa que aconteceu na minha vida? Porque o ser humano está desequilibrado. E a igreja, como tem que fazer a diferença, quando minha filha ela deu esse testemunho, é porque ela está desequilibrada. Ela está pensando nas coisas terrenas. Mas não acontece só isso com ela, acontece com todos nós. Porque esses rumores de guerra que está falando aqui, dessa palavra que nós iniciamos, já não está mais nos assustando. Já não está mais nos assustando rumores de guerra, terremotos, tsunamis. Nós já está se adaptando a isso. Mas isso, aonde que acontece, não é nessa natureza que está acontecendo isso, mas os piores tremores e humores, ele está dentro do homem. Tiago, ele diz isso na sua carta, no capítulo 4, meio-irmão de Jesus, e ele faz essa pergunta de onde vêm os humores de guerra. Ele faz uma pergunta, mas depois dos versículos, os irmãos podem conferir na Bíblia, que ele responde, a não ser dos vossos próprios deleites. Então, porque há uma guerra dentro do homem. O homem que herdou o pecado, o homem Adão, mas agora o homem que aceitou a Cristo Jesus, há duas mentes que lutam constantemente. E o projeto de Adão já é um projeto falido, já é morte eterna. De 70 a 80 já é limitado esse projeto. Mas quando este homem que passou essa natureza pecaminosa a todo mundo se encontra com o verdadeiro homem que fez até o primeiro, então ele começa um novo processo, é um novo nascimento, é uma nova mente, é uma nova visão. Então ele fica com os olhos findados nele, e isso vai vir, esse desequilíbrio. As coisas terrenas vão querer nos tomar, mas nós estamos olhando para o dom perfeito que vem do alto. Aleluia. Nós estamos olhando aquilo que é honesto, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama. E se a juventude nisso pensar, então a nossa mente ela está em Cristo e nós não nos embaraçamos com os negócios desta vida. Então nós conseguimos andar equilibrado. Mas como a natureza pecaminosa está dentro de nós, vem o dia da aflição, da angústia. E se eu for humilde, como a minha filha teve essa sinceridade de trazer uma palavra de que ela errou, mas na próxima chance o Espírito Santo vai fazer ela lembrar disso, tudo que ela falou aqui, ela não vai continuar por este caminho, porque ela sabe que ela veio aqui para somar, ela sabe que ela veio aqui, a igreja é para temperar, mas precisamos estar equilibrados. Mas a nossa alma encontra desse jeito, aflita e angustiada. Esta semana retrasada, e passando por lutas, e essas lutas primeiro vêm dentro de casa. Então nós iramos, mas não pecamos, e saímos rapidamente de casa. Estou um pouco meio já gordinho, meio de idade, e tenho medo, não dá para correr, pastor, mas respirando, trocando o oxigênio do cérebro, tentando louvar a Deus. Deus me acalma, e eu volto para casa após 1h30 de caminhada, e daí então o ambiente já é outro. E vou para o banheiro, tomo um banho gelado, e jogo água quente que já estava lá fervendo, misturo tudo, e vou para a cama, e no outro dia tudo se renova. Mas aconteceu que numa dessas vezes eu fazendo isso,
Não adiantou. Eu cheguei em casa e eu dentro no chuveiro, tomando banho, com o chuveiro da água gelada, e passava aqui, e passava ali. Deus, me ajuda, tira essa ansiedade, tira essa aflição, tira essa perturbação, tira essa angústia de dentro de mim. Eu não sei se eu gemia, eu não sei se eu chorava, eu não sei se eu gritava, mas a minha alma estava desse jeito. E é tão bom quando nós buscamos um lugar de refúgio como a igreja. E as coisas que acontecem aqui, a nossa mente vai captando, pastor. E Deus fala conosco de várias maneiras. Então, como se fosse o papai no chuveiro, então, como sentisse as mãos do Senhor sobre a minha cabeça. Então Ele não falou a palavra, mas Ele me fez lembrar do refrão dos hinos da harpa que nós cantamos. Falou: Adilson, meu filho, por que te abates? Por que te comove, perdendo a calma? Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E aí repetia novamente, e de repente eu falei: acho que eu posso ir para o quarto agora. Eu já estava tudo molhado, ele não vai saber se eu estava chorando. O grito até eu segurei, para me escandalizar. Mas o choro se misturava com as águas do chuveiro. Mas eu voltei, fui enxugando lágrimas com água do banho e tive uma ótima noite de repouso. E a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã e um novo dia. E a Nayara sempre ela dá o primeiro passo. Tenha essa coragem de vir e dar um beijo na minha cabeça. Perdão, pai. Eu te perdoo, minha filha. Te perdoo. Mas, por favor, para, uma coisa de cada vez, é muita coisa, né? Nós aprendemos, não é bom expor as pessoas, né? Mas a minha família, eles também me corrigem, irmão. Sai daqui, é outra pregação dentro do carro. Pai, o senhor não pode falar, o senhor falou tudo errado. Não se fala isso, ninguém está perguntando do jeito que o senhor está. Isso é coisa particular do casamento. Porque Deus está derramando um vinho novo lá no meu lar e eu estou muito feliz. As pessoas estão procurando novidade para a carne, mas eles estão procurando, na verdade, mais um problema. Mas nosso refúgio é Deus. Ele renova. E como que isso é bom? Olha lá, ele já está olhando. E aqui ele está colocando lá aqueles beijinhos de... Mas tudo bem, irmão, deixa eu caminhar. Deixa eu caminhar. Mas por que isso acontece? E hoje nós estamos aprendendo, e eu priorizo esse ministério, porque ele prioriza a palavra de Deus. Embora nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, mas pessoas que são considerados eruditos, mestres na palavra de Deus, mas é um ministério que não faz acepção de pessoas. Uns estão voando, estão caminhando na frente, glória a Deus por isso, mas outros estão andando, e outros estão arrestejando. Mas não importa o processo que você está, se você está com muita velocidade, se você está lento, se você está devagar, que você está quase parando, mas o que interessa é que o mesmo Deus está trabalhando. É o irmão Adilson, filho da irmã Lazinha, que precisa voltar para os estudos, mas hoje tem uma oportunidade dessa, de fazer uma palavra da parte de Deus para os amados. Aleluia! Eu falei: meu Deus, nós não merecemos isso, mas por que isso está acontecendo? Deus quer nos ajudar, mas o que o Senhor quer que eu fale nesse culto? E o Senhor me levou para Efésios capítulo 5, versículo 29 e 30, onde que Ele está falando ali, porque ninguém aborrece a sua própria carne, antes os alimenta, mas depois Ele também diz que como o Senhor alimenta também e cuida da igreja, porque nós somos corpo de Cristo. Mas eu fiquei primeiro na primeira parte, que ninguém maltrata a si próprio, alimenta. E eu falei: isso é uma grande verdade, irmãos. Quando nós vamos escolher as coisas para nós, pastor, nós queremos o melhor. A gente vai na melhor fruta, presbítero Pedro.
sabe? Aquelas mancas, as frutas no mercado, as carnes, as lasanhas. Eu falo, meu Deus, doce, sorvete, eu falo, preciso me controlar. Mas a gente vai no melhor. E quando nós fomos namorar, como nós vimos este jovem que veio aqui, ele escolheu o melhor para ele. Ela escolheu o melhor para ela. É assim, foi conosco também assim, não foi, irmão Clevinho? Mas depois, com o tempo, né, se não tiver o verdadeiro amor, o eros, o filé, ele passa. Mas o ágape, ele permanece. Ele é vivo, ele é verdadeiro. Ele é de tal maneira mesmo que nós conseguimos explicar ele. É por isso que então ele usa ali tratando da igreja e do Senhor Jesus, do corpo, mas ele também fala primeiro como se fosse particular, fosse singular. Você tem que cuidar primeiro de você. E nos versículos anteriores, 28, e nos posteriores, vocês vão ver nos anteriores, ele fala: vós marido, amai as vossas esposas, né? Como você ama, você mesmo ama a sua esposa. Paulo está tratando de várias coisas, mas principalmente depois do versículo 25, está nesse sentido, aconselhando o casal num relacionamento mesmo. Porque o púlpito, irmão, é família, e eu falo, um dos primeiros altar é leito. Porque essa mensagem não tem jeito quando nós não estamos bem com o nosso cônjuge, não tem jeito, é hipocrisia. Você está dizendo que está bem, mas você está bem em casa, é diferente. Dizem, eu não sei se isso é verdade, mas eu acho que é um pouco de verdade nisso, pastor. De pastor ou de pregador que só prega cajado porque as coisas não estão boas em casa. E eu andava pregando muito cajado, sabe? Esse tempo atrás. E estava batendo esse negócio, né? Não tem tempo, ó, por favor, preciso dormir, não sei o quê. Fala, mas e aí? Como é que faz? Não faz tudo, meu Deus, tem tempo. Né? Mas tudo bem. Mas, irmãos, o negócio, essa unidade, o Deus, Ele deu o melhor para nós, o seu Filho. E nós temos que dar o melhor para nossas esposas. Porque nós damos o melhor para nossas esposas, ela não vai ter dificuldade de ser submissa a nós, irmão Cleber. Não vai. A esposa que está sendo bem tratada, nossa, ela está feliz com o marido. O marido está errando, mas ele está certo. O marido não está mais, que está tratando bem. Ele está levando uma rosa. Ela está satisfeita, então ela concorda com você com tudo. Oh, glória a Deus. Né? E isso ajuda. Onde nós chegamos a carta viva, ela se manifesta. A mensagem já se manifesta. Diferente, né? Mas você viu? Parece que a mulher não está mais acompanhando nem na pregação. Eles brigam no banco da igreja. Nós estamos sendo assistidos, irmãos. Nós estamos assistidos. E aí, mulher pega um rápido, a gente vai andar na rua, que é de mãozinha dada. É diferente. É diferente. O casal que está em Cristo, ele tem essa unidade, porque essa unidade está na trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles trabalham uma harmonia perfeita. E Ele quer dar essa harmonia para a igreja. Ele quer que nós sejamos unidos. Agora não perdão, irmãos. Eu escutei uma palavra no nosso irmão Vitor. Ele chegava ali para somar uma bênção. Ele ministrou a palavra lá, mas eu fiquei a semana inteira num versículo, capítulo 11, versículo 17. Paulo estava se tratando da Santa Ceia. E falou assim: irmãos, vós quando ajuntais para pior, não para melhor. E isso falou muito forte comigo, irmãos. Quando nós vemos para a igreja, tem que ser para melhor. Não tem que ser para pior. E Paulo estava exaltando Corinto, porque Corinto era o negócio era mesclado. Os pobres para lá e os ricos para cá, e tinha de tudo lá dentro. Mas os outros espirituais estavam lá. Mas isso é outro assunto. Eita Deus! Meu Deus! Mas então eu vou contar uma historinha para resumir o que eu quero falar aqui. Se der tempo, eu quero falar um outro assunto e fechar. Um garoto, ele escreveu
com letras garrafais ou letras gigantes na parede do seu quarto. Aí, jovem, você que é jovem, esse jovem escreveu na parede do seu quarto. E eu lendo essa frase, eu fiquei pensando, esse menino deitado na cama olhando a frase, esse menino entrando dentro do quarto, esse menino saindo de fora, e eu olhando aquela frase. E a frase era o seguinte: eu sou bom. Eu sou meio estranho, eu sou bom, eu sou carne, mas eu sou bom. Porque Deus me fez. Entendeu? Aí no final da frase eu achei um pouco mais estranho, mas tem outro sentido para mim. Mas vou falar o que está escrito na frase. Eu sou bom porque Deus me fez e Deus não faz besteira. Ou seja, bobagem ou coisa errada. E nós, eu falei, tem Bíblia nesse negócio, gente? Logo no começo da palavra de Deus, e Deus fez isso e viu que era bom. E Deus fez isso e viu que era bom. E quando chegou para fazer o homem a imagem e semelhança, e ainda dotou ele de administrar, né, a terra, cultivar a terra, poder para frutificar, dotou de dons, inclusive nesse dom que Deus dotou o homem, o dom do amor, de amar. E eu escutei esses dias, é uma grande verdade, irmãos. Sabe, às vezes nós vamos ministrar e às vezes nós, indiretamente ou de um jeitinho, estamos desabafando alguma coisa porque a aflição, a angústia está dentro de nós. Por quê? Está sobrando ódio nos nossos corações. E está faltando amor. Então isso é que faz a diferença de nós andarmos equilibrados, é andar no amor de Cristo. Por quê? Irmão, se você olhar para esse garoto, ele tinha algo positivo, ele tinha, tem duas palavras que eu costumo dizer, pessimista é aqueles que, nada está bom, vai ser difícil, mas o otimista, né, é uma reta, como que ele vai chegar lá, fica tranquilo, né, ele põe um cabresto com um colonhão e nós vai viajar nessa égua, nós dois. O outro tem uma Ferrari, está com o pneu furado, mas trocou o pneu. Você entendeu? Então, esse garoto, ele tinha a chance de passar na frente de milhares de pessoas, porque ele tinha algo positivo que ele pensava sobre ele. Aleluia! Mas esse modo de pensar tem duas explicações. O modo do garoto estava no projeto certo. Por quê? Ele disse que ele era bom, mas imediatamente ele se diminuiu e colocou Deus acima. Aleluia. Então o amor a si mesmo seria esse assunto. Você e o amor a si mesmo. Você tem se amado? Agora, que tipo de amor que você está pensando é o que a nossa... Não tem palavra combinada, irmãos. Que tipo de amor que é esse que você pensa só em você e o nome de Deus não está sendo glorificado nesse negócio? Porque o nome de Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas afinal de contas, amar a si próprio, isso é correto ou não é? E se nós formos para a palavra de Deus, ali em Lucas capítulo 14, versículo 26, onde que ele fala, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filho e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, algumas versões está dizendo a si próprio, não pode ser meu discípulo. Tem outro versículo também que está em Mateus 16, versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, espera aí. A palavra de Deus está dizendo que eu não posso gostar de mim. E nós estamos falando do amor a si mesmo. Isso é correto? Porque tem duas explicações. Nós temos que deixar a Bíblia falar. E antes que eu me esqueça, você sabe o que está acontecendo no Ministério J. Meade? Há uns 5, 6 anos atrás, um pastor, acho que é brasileiro, mas está fazendo a obra, acho que nos Estados Unidos, eu sei que o nome dele é Sidney,
prega no pastor Haroldo, uma infinidade de coisas, trouxe uma belíssima mensagem. Mas Deus tomou ele e falou que naquela época, eu não sei porque tinha mais gente no Japão, a igreja estava um pouco mais cheia do que está, ainda que está cheia, tem muitas pessoas no ministério, mas ele disse uma coisa, que os futuros pastores da JBOD seriam os neófitos. Porque Deus pega aquilo que não é e faz ser. Porque o coração do neófito que está querendo acertar, mas está faltando algo nele, porque já era para ser mestre. Mas tem que tratar que nem criança, porque senão se desvia. E quanto tempo que nós não ficamos, e porque eu não digo porque eu fiquei assim, e as coisas começaram a mudar quando eu me dediquei na palavra de Deus. Eu trouxe até algumas revistas, irmãos. Se você não fez um discipulado, e comece a fazer o discipulado novamente. O crente, a revista número 1, o crente dentro da igreja. A revista número 2, o crente fora da igreja. Temos a EBD, irmãos. Estamos tendo o privilégio de falar sobre a evangelização. Mas precisa ser evangelizado primeiro. Tem que ter o básico. E tem pessoas que, mas discipulado é para nos convertir. Não vou fazer não. Então, como você vai fazer discípulo? Eu estou falando isso, irmãos, porque tudo isso está acontecendo comigo. Eu estou passando por esse processo. E nós temos que voltar aos princípios, que é a palavra. Aleluia. Que é a palavra. Esse garoto, irmãos, o que adianta se chegar uma pessoa? Aqui não acontece, né? Aqui não, aqui essa igreja, nossa igreja não, né? A igreja é 11, né? Graças a Deus. Acontece. Mas a pessoa, um irmão que está com um problema no cônjuge, te procura você, não tem coragem de chegar no pastor e falar, olha, não dá mais, eu já me decidi por Cristo, ou ele aceita Jesus, ou ela aceita Jesus, ou nós vamos se separar mesmo. Ou esse menino vai para a igreja, ou então que vai para o mundo mesmo, não é meu filho, solta aqui. E aí, e usa essa palavra que eu estou falando para os irmãos, ó, porque eu tenho que deixar mãe, eu tenho que deixar pai. Mas não é esse sentido, irmão. Mas o que pode se fazer é ele achar o que a palavra está dizendo, mas tem que ver o que a palavra diz para nós. Estamos aprendendo o CFO, agora mais uma escola, o Doulos, falei certo, pastor? O Doulos, no grego ou no hebraico, é servo, né? É servo. Estamos aprendendo, estamos estudando, e isso está sendo uma bênção. Mas, irmãos, resumindo aqui, o nosso amor, nós temos que nos achar bom, ter um lado positivo para nós, porque nós estamos de olho na excelência, em Jesus Cristo. Olhai para mim todos os termos da terra, e sereis salvos, porque não há outro Deus além de mim, que possa nos salvar. E de que forma nós vamos olhar para Deus? Através da sua palavra. Daí então as coisas começam a mudar, irmãos. Os irmãos estão entendendo essa palavra? O sentido de amar a si mesmo? Deixa eu explicar então do meu jeito, pastor, porque tem várias formas de. Eu sei que os irmãos já podem trazer até outro palavreado, né? Como diz, né? Tipo um pregador que começou a falar. E eu vou falar errado também a palavra aqui, porque a gente fala na linguagem simples, poder aquisitivo. Né? Eu falei, o que é isso? Ele comer? Eu falei, não, ele está falando que é pessoa que pode, que tem, mas por que não fala que é logo o que é rico? Então eu vou explicar do meu jeito para os irmãos. Você tem que amar a Deus porque Ele é Itibã. Ele é o grande eu sou, como falou aqui. Ele é o grande eu sou. E o garoto, ele se colocou abaixo. Então é isso. Você tem que amar a Deus, tem que amar o teu pai, a tua mãe, mas é abaixo. Mas não deixar de amar. Porque se esse amor de Deus, que você está de olho nele, está em você,
com certeza vai acertar e vai se cumprir o que está escrito em Atos do capítulo 16, no versículo 31. Eles vão crer no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa, porque esse amor ele transforma, e esse amor ele é dado pelo Espírito Santo. Que nós olharmos que ele foi derramado em nossos corações, mas muitas vezes nós pulamos o Espírito Santo. Deus nos deu esse amor que é o sacrifício de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora esse amor é dado e derramado aos nossos corações, e você tem Romanos capítulo 5, versículo 5, a parte B, fala pelo Espírito Santo. E eu acredito que o Espírito Santo ele está injetando amor no coração do irmão aqui. Que ele está injetando amor no coração dessa igreja. Porque nós vamos andar equilibrado e vamos fazer a diferença. Esta é a parte, irmãos. E se fosse para fechar algumas coisas que eu já falei, não tem jeito de falar do Pedrão, né? Ei, Pedrão, não tem jeito, ele está em todos, né? Meu Deus. Eu aprendi muitas coisas na administração do pastor Sérgio em Shima. Pedrão ele foi bombado, e eu achei Pedro e vários ali discípulos perante o sinédrio, perante o judaísmo, que tinha que saber a lei, tinha que saber 70 pontos, pastor Sérgio, tinha que saber os 70 pontos, e com uma idade era se perguntado para o garoto, se ele errasse ele não podia, tinha que tomar todos os destinos. Vai para a pesca. Vai para o braçal, porque aqui para nós você não serve. Mas aquilo que foi rejeitado pelo sinédrio dos judeus, pela lei, Jesus ele pega e faz ser agora. Aleluia! Só que nós vemos esse sofrimento também, porque quando Jesus convocou o apóstolo Pedro e chamou ele para essa comitiva que chegou até nós, ali no capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 1, Pedro ele tinha que estar mais, nós precisamos prestar mais atenção em Jesus, irmãos. Nós temos que olhar para Jesus. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus, porque quando tiramos, corre esse risco das aflições, das tribulações, das angústias, desses humores que estão dentro de nós. E ali começa a falar ali em Lucas que Jesus ele vinha ali na beira do lago de Genezaré, e uma grande multidão acompanhava. E o que ele estava fazendo naquela multidão? E Jesus ensinava. E Pedro ele não estava prestando atenção no que estava acontecendo antes de Jesus chegar nele. Porque ali Deus convoca e fala, olha, depois que aconteceu, os irmãos sabem das histórias, sobre a tua palavra lançaremos a rede, e ele viu que com Jesus funcionava o negócio, e ele deixou as redes e seguiu Jesus, e Deus faz promessa para ele, não será mais pescadores de peixe, mas será pescadores de homens. É assim a igreja. Nós não estamos mais no negócio dessa vida. Nosso negócio aqui nessa terra é reino de Deus. Porque se eu não querer que meu irmão vai morar no céu, eu sou um crente ignorante, hipócrita, o amor egoísta. Se o garoto, se ele estivesse se focando a ele, esse garoto dessa frase, ele não poderia dizer isso. Mas nós temos que ter esse otimismo, irmãos, de dizer que nós temos Cristo. Aleluia. Mas, irmãos, nós vemos que às vezes nós ficamos questionando. Coitada da esposa, né? A esposa é uma bênção. Escuta, né? Você está esperando uma afirmação. E aí? Vamos largar mão disso? Aí, quando chega nessa hora, fica difícil dar a resposta. Né? Aí você pega e fala assim, mas para onde nós vamos? Irmão, tira Jesus da tua vida e vê o que sobra. Falou, nós está sofrendo, está passando por isso, mas isso não vai ficar assim para sempre. Como foi louvado que falou, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.
porque bem cedo Jesus virá. E por que tudo isso está acontecendo? Essa pressão tem aumentado muito no meio das famílias, na igreja. Mas é culto dos jovens, essa palavra é para casais, irmão Adilson. Mas o casais, antes de ele se formar e ser uma carne, ele passa pelo mesmo processo. Você virá os teus filhos dos teus filhos. E será mais uma família abençoada. E como que essa palavra é direcionada para os jovens? Porque quanto mais cedo você começar, mais cedo Deus vai fazer a obra na tua vida. E aí o processo demora a vida inteira. Mas o que ele disse lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Aleluia. Aí nós vemos o apóstolo Pedro, amado, pega Jesus por 3 vezes. Me amas, não me amas? Meu amor para você, Pedro? Você me ama mesmo? Cortou a orelha do soldado. Pedro, impossível tomar as atitudes de acordo com a situação, ele ia, mas só que ele agia como homem carnal, como mente de Adão, não agia com uma mente de Cristo. Mas quando nós vemos essa mesma pessoa no capítulo 2, no versículo 14 em diante, ali onde tinha a sessão de Jesus no capítulo 1, e tinha as 500 testemunhas, ainda que as 500 estavam ali, e mais os 11 que estavam com Pedro, ainda que eles estivessem num grupo mais ou menos nessa quantidade, mas a maioria que assistia era muito, pastor. E como era costume dos judeus, para mim, em questão de segundo, eles matavam tudo, aqueles novos convertidos. Mas quando o novo convertido está com Cristo no coração, está com o amor de Deus, quem que responsabiliza de cuidar de você não é seus braços mais, não é o velho homem. Então Pedro começou a lhe pregar a palavra e o povo começou a falar o quê? Mas esses varões, ele está embriagado. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala, não estou embriagado não, porque é a terceira hora do dia, não estou embriagado não. O que acontece aqui, aí ele vai para o ensino da palavra. Ele vai para o ensino da palavra, falando lá do profeta Joel, há 750 anos atrás, que estava se cumprindo a profecia de Joel, que ele derramaria sobre toda a humanidade o Espírito Santo. E é o poder. Então quando nós pregamos, ainda que não somos mais, temos responsabilidade pela palavra, o Deus da palavra está aqui. Aleluia. Pode falar, porque isso aí é por minha conta, porque eu quero por ela. Aleluia. Aí vem o poder. Aí vem o mover do Espírito Santo, que eu não sei, ele sabe. Aí ele abençoa dos corações. Foi tudo falado aqui, irmão. Mas não acontece só isso. Tem que vir um ensino primeiro da palavra. Pregue no poder com o Espírito Santo, já seria um outro assunto. O primeiro assunto é o amor a si mesmo. Espero que os irmãos tenham entendido. Agora, pregar a palavra no poder do Espírito Santo tem que ser no ensino em primeiro lugar, e aí o poder vem. Mas acontece mais coisa. Eu tenho que usar essa ilustração, para os irmãos não ficarem tristes e pode ajudar a passar o tempo. Porque lá em casa, quem mata barata, quem mata aranha é a Nayara, principalmente aranha. Teve uma época que a Sara ficou 3 dias dormindo fora do nosso quarto e falou: olha, nós vamos fazer essa aranha aqui, eu não é dentro. Não é de jeito nenhum. E ela sabe disso, de vez em quando ela vê a aranha primeiro que eu falo: pai, tem uma aranha aí. Eu falei: natureza medrosa, nós somos medrosos. Mas como nós estamos com o poder do Espírito Santo no ensino da palavra de Deus, o nosso compromisso é com Jesus, o que acontece, o que foi falado aqui se torna valente de Davi. Porque o poder de Deus vem e você deve. E fala, o que é? Pedro denunciou o pecado, ele se tornou corajoso. O que é que vocês estão falando? Que esses homens estão embriagados, é o que o profeta Joel falou, e agora ele se torna corajoso e fala para aquela multidão que podia matar eles em questão de minuto ou segundo apedrejado ali. Mas fala esse Jesus que veio para salvar o mundo, a nós e a vocês o crucificaram. E aí? Se tornou valente, ele está enfrentando uma multidão, mas não está sozinho.
O Espírito Santo vai e a palavra é diferente, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo, irmão. Não negue a tua fé. Porque se você negar, tem uma multidão aí esperando. O Senhor está ali. E como nós estávamos nessa fila, eu não vou usar o nome de ninguém aqui, mas nós escutamos e ficamos felizes quando entra, assumiu uma tribuna dessa, e os irmãos aqui da irmãzinha, aqui está debaixo da cinta, coitado, não sabe nem falar de nada. Eu passo esse mico para que você volte a estudar. A educação secular, ela é boa, cuida de você nessa vida, garante um bom futuro para os teus filhos, uma boa faculdade. Só que ela não tem poder de garantir um bom futuro para você. Mas a educação cristã, ela cuida de você aqui na tua eternidade. Eu quero ser, irmãos. Estou muito feliz. Eu tenho muito trabalho aqui a ser feito. Eu ia terminar dessa forma, diácono, louvando e orando. Mas nós entendemos há muita coisa a ser feita aqui. Eu quero agradecer por esta rica oportunidade, pastor. E que aquilo que eu não consegui falar, meus amados irmãos, e alguns de vocês que estarão lá em Mishima também, continua, irmãos. Continua nesse amor de Deus. Continua, aprenda a palavra de Deus. Se for preciso, vamos voltar para o discipulado, vamos para a escola bíblica, porque Deus ele vela pela sua palavra. E não é à toa que o salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade e já devolvo o microfone para o pastor. Aleluia. Isso. Irmãos, jovens, e se você está nesse descontrole, eu quero estar louvando um hino. E se você sentiu da parte de Deus que Deus falou com você, esses homens de Deus estão aqui, nós vamos fazer uma breve oração, enquanto estarei louvando e também estarei orando junto com os irmãos. Se Deus falou com você numa palavra, como é que está o teu equilíbrio? Onde que você está focalizado? E Deus ele fala para você que você precisa de estar de olho no amor de Deus. Eu gostaria de estar louvando só um louvor. Tem alguém que quer receber oração e orar junto conosco? Nesse louvor, você vem aqui, o diácono vai estar colocando esse CD aí. Aleluia. Você é a noiva do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Enquanto você está vindo, o que está acontecendo? Deus está vendo. Olha quem está chegando para a festa. Olha aí quem está chegando para o perto. Eu vou lá, para. Aleluia! Olha quem está chegando para perto do altar. É a noiva de branco.